Oi. Existem viagens em que quase tudo dá errado, mas talvez seja exatamente isso que as torna as mais inesquecíveis. Estamos indo para os cantos menos visitados da Islândia. Pelo caminho, descobriremos por que há tantas igrejas em um país onde a maioria é ateísta. Existe alguma forma de negociar com a polícia local e as baleias locais? E claro, vamos admirar novamente as paisagens de outro mundo desta Ilha Branca. Primeiro vou adicionar um pouco de contexto. A viagem aconteceu há 1 ano. No começo, andávamos pela ilha em um grande grupo de amigos em trailers na famosa Rota número 1. Foi uma viagem incrivelmente intensa, na qual a Islândia nos mostrou, talvez, todas as suas maravilhas naturais. Há um filme separado sobre isso. Depois, todos foram para casa, e Boris e eu ficamos mais uma semana e organizamos um pequeno transporte. Este foi o final dessa história. Assim como no filme anterior sobre a Islândia, começamos pela apresentação de um dos personagens principais dessa viagem. Temos aqui um Hilux de cerca de 2020, uma potente caminhonete que consome muito diesel. Mais sobre isso depois. Possui tração nas 4 rodas e outras funções interessantes. Nosso Toyota tem a função de manter a distância do carro à frente. No caso da Islândia, isso é tão útil quanto as setas em um BMW. Mas a função mais importante é o que está atrás dele. Este é um trailer especial projetado para caminhonetes tipo picape, que pode acomodar até 2 famílias ou 2 caras fortes como nós. Mais tarde, discutiremos como isso é confortável na prática. Ela tem um pequeno suprimento de água e gás, um fogão, uma pequena geladeira e todos os utensílios necessários para cozinhar. No mundo dos trailers, é o meio termo entre uma barraca no teto e um tanque, e talvez sua principal desvantagem seja que o espaço de bagagem aqui é muito pequeno, então uma mala grande não será útil, e o fato de que o preço do aluguel de um brinquedo desses na temporada é muito, muito alto. Nós os alugamos da Europcar e tivemos sorte que era o fim da temporada turística, e o Boria frequentemente leva seus campers em suas viagens. Por isso, nos deram um desconto realmente grande, verificaram se tudo estava funcionando como deveria e nos deixaram partir. O antigo proprietário deixou a língua alemã. Quais são as opções disponíveis? Ops, erro. Uau. Espere um pouco. Que surpresa, podemos ir. Então vamos lá! É uma península bastante grande, um pouco menor que a Crimeia. Está coberta por fiordes, daí o seu nome. Devido ao afastamento das principais rotas turísticas, é, em primeiro lugar, a parte menos visitada pelos turistas e, em segundo lugar, a menos povoada da Islândia. À primeira vista, os fiordes ocidentais não parecem mais pitorescos do que a parte principal da Islândia. Mas o que os destaca é a pequena quantidade de turistas. Se vemos constantemente outros carros no anel viário, aqui os encontramos mais ou menos uma vez a cada 10 minutos. E isso não é surpreendente, pois há apenas 7.000 pessoas em toda a península. E é assim que, por exemplo, as áreas residenciais mais densamente povoadas parecem. No entanto, na maioria dos casos, os fiordes ocidentais são um paraíso para os introvertidos. Cada um vive aqui de forma muito individual. E essa é a distância entre as casas vizinhas. Ao mesmo tempo, existe toda a infraestrutura necessária para um número tão grande de habitantes e turistas. Lojas, campings equipados, pequenas estações de serviço self-service, eles possuem até mesmo seu próprio pequeno aeroporto, que notei completamente por acaso quando lancei o drone e me dirigi para lá. E claro, as estradas que conectam tudo isso. Às vezes são asfaltadas, às vezes de cascalho e às vezes muito onduladas. Esta área lembra fiordes e é rochosa. Em resumo, os fiordes ocidentais são um lugar bastante austero.
As paisagens ao meu redor e a sensação de dirigir, de certa forma, me lembram a Noruega. Um pequeno fato para uma melhor compreensão da Islândia. Nos fiordes ocidentais vivem 7.000 pessoas. Eles construíram um túnel de 5,5 km através da montanha para facilitar a chegada das pessoas. Fantástico! No entanto, para os países escandinavos ainda não é uma fantasia. A tarefa do Estado é proporcionar aos cidadãos as melhores condições possíveis pelos impostos que pagam. Na Islândia, o imposto também é progressivo e chega a 46%. Enquanto isso, temos a primeira parada localizada perto de uma descoberta inesperada na estrada. O naufrágio do navio mostra bem a falta de turismo nos fiordes do oeste. Então, você simplesmente dirige calmamente ao longo da estrada e lá está na praia, sem nenhuma placa, sem nenhuma marca no mapa, apenas com um pequeno sinal dizendo que é o navio de aço mais antigo de toda a Islândia. Aqui há uma mesa pequena, e é basicamente tudo. Acho que em outra parte do país teriam dado mais atenção a isso. Este barco teve uma vida bastante tempestuosa. Foi construído na Noruega no ano de 1912. Depois foi vendido para vários países, até que na década de 50 foi comprado por baleeiros islandeses. Aqui trabalhou diligentemente por muitos anos, navegando pelos fiordes, quebrando gelo nas águas da Islândia quando necessário. Até que nos anos 70, as regulamentações sobre a caça às baleias tornaram-se mais rígidas e o barco se tornou quase inviável. Em 81, foi considerado perdido e deixado na costa, para enferrujar e se deteriorar, lembrando que a natureza sempre vence com o tempo. Esta foi a nossa parada mais longa do dia, pois passamos o resto do tempo na estrada. Quanto mais nos aprofundávamos na península, mais difíceis eram as estradas, mas mais belas eram as paisagens. E o final desse primeiro dia foi muito simbólico. Um lindo pôr do sol na parte ocidental dos fiordes ocidentais. Claro, capturar um pôr do sol tão perfeito no primeiro dia é uma maneira incrível de apresentar um novo local. A propósito, até há carros no acampamento, porque os fiordes do oeste não são tão vazios quanto podem parecer. E agora vamos encontrar algo para jantar e um lugar para recarregar. E pela manhã vou te mostrar o que é este lugar para onde viajamos por tanto tempo. Além da maravilhosa experiência de ver o primeiro pôr do sol nos fiordes ocidentais, foi também a primeira experiência de passar a noite no nosso grande jipe de camping. Tipo assim, dá pra viver. 2 caras com mais de 1,90 m. Você pode até se levantar de repente. Geralmente, como em um típico motorhome. A altura interior superou as nossas expectativas. A ergonomia dos espaços é bem pensada. A zona central transforma-se facilmente numa sala de jantar ou num espaço de trabalho. E com alguns gestos simples, torna-se numa confortável cama de 1,5 lugar. Dentro há aquecimento elétrico, mas sua fonte fica na parte traseira do trailer. Então, aquele que dorme na beliche de baixo pode dormir sem camisa, enquanto o de cima teria que usar roupa térmica, e na verdade seria bem confortável. A maioria das praias islandesas são ou negras com poeira vulcânica, ou rochosas, e praias arenosas tradicionais são raras. Esta é provavelmente a mais famosa e bonita delas, a praia Randasandur. O nome é composto por 2 partes. Haldar significa vermelho, e Sandur significa areia.
Achamos que é uma praia de areia vermelha, pois não houve atividade vulcânica nos fiordes ocidentais por muito tempo. Assim, a cinza preta não cobre as praias há muito tempo. Aqui, na verdade, há essas areias tradicionais. Como uma inesperada franquia do deserto africano, que contrasta pitorescamente com o verde das montanhas de xisto e o turquesa do Oceano Atlântico. E não viemos aqui com uma lente de longo alcance para espionar outros turistas aleatórios. É um fato que as focas geralmente descansam nesta costa durante a maré baixa, e em números bastante grandes. Mas ao caminhar ao longo da margem por alguns quilômetros, não vimos nada e, por assim dizer, voltamos para o acampamento sem nenhuma captura fotográfica viva. Mas, mesmo sem isso, o lugar é incrível. Vamos seguir em frente. Da praia até nosso próximo local são cerca de 50 quilômetros, o que pode levar algumas horas de carro ou em um grande trailer, mas com certeza valerá a pena. O ponto mais ocidental da Islândia está localizado nos fiordes ocidentais. Chama-se Latrabjarg e na tradução livre significa rochas muito épicas. A localização atende completamente às expectativas do extremo islandês. É o penhasco mais estético sobre o abismo do Atlântico. Estas são as rochas mais ocidentais e as mais antigas. Foi nestes locais que os primeiros pedaços da Islândia surgiram há muito tempo devido à atividade vulcânica. Embora não haja atividade vulcânica há muito tempo, estas falésias são hoje conhecidas pela intensa presença de aves. É um dos principais pontos de observação de pássaros no mundo. Aqui é possível encontrar várias aves interessantes, em particular as famosas papagaios do mar, que são um dos símbolos da Islândia. Mas no outono, elas e quase todas as outras aves já se mudaram para outro lugar, e em seu lugar restam apenas as gaivotas. Podemos dizer que, após as focas, esta foi a segunda decepção com a fauna islandesa. Mas mesmo sem os pássaros, Latrabjarg é o local mais espetacular e definitivamente valeu a pena fazer uma breve viagem e caminhada aqui. Estávamos prontos para ir direto para a terceira maravilha natural dos fiordes ocidentais. No entanto, não fomos muito longe, pois fomos parados por outra descoberta tecnológica inesperada. Então, estávamos dirigindo sem suspeitar de nada, e lá na beira da estrada, em alguma vila, estava exatamente o mesmo DC-3 americano como na famosa Praia Negra no continente. Em primeiro lugar, o continente da Islândia não existe, e se o DC-3 na Praia Negra foi resultado de um acidente aéreo, então aquele voo 191 já foi usado pelo exército americano em sua base na Islândia. Então, no final dos anos 70, ele foi descartado e um entusiasta local de alguma forma o trouxe para cá para seu pequeno museu de máquinas antigas. Dentro do hangar havia também um biplano AN-2 bastante raro e antigo, mas estava trancado, então prestamos atenção ao que encontramos ao ar livre. O Douglas DC-3 foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1930 e foi o primeiro avião comercial bem-sucedido da história que foi convertido para fins militares durante a Segunda Guerra Mundial.
Suas cópias foram produzidas sob licença em todo o mundo, especialmente na União Soviética. Era conhecido pelo nome de Li-2. É possível ver todo o casco e aceder ao seu interior também pela parte inferior, através de uma abertura. Dessa forma. Tudo aqui é muito melhor do que na praia. Quase tudo está lá. Cockpit. Agora. Preciso chegar lá. A popularidade e o impacto do Douglas Commercial 3 são imensuráveis. Os pilotos daquela época não estavam impressionados com o quão confortável e futurista este avião era. Apesar de quase 100 anos, o Douglas Commercial 3 ainda está sendo modernizado em alguns lugares e é usado em pequenos voos regionais e shows aéreos em todo o mundo. Resumindo, foi pura coincidência que nos deparamos com uma verdadeira lenda da aviação. Chefe, podemos continuar? A estrada que percorremos ao redor dos fiordes ocidentais é popularmente chamada de circular número 2. Portanto, a número 1 é a que circunda a parte principal da Islândia, e as distâncias aqui são percorridas em muito mais tempo do que se espera. Primeiro, porque a rodovia asfaltada muitas vezes se transforma em uma estrada de terra, e segundo, é claro, porque às vezes é preciso parar para tirar uma foto da próxima formação rochosa atraente. Em resumo, é necessário estar preparado para adicionar algumas horas ao tempo planejado, e só chegamos à principal atração desta península depois do anoitecer. Esta é a cachoeira Dinjandi. Seu nome não é islandês, mas é muito bonita de uma forma islandesa. E embora para mim, pessoalmente, soe um pouco indiano, Dinjandi é uma palavra completamente islandesa que significa trovejante, e nos mapas turísticos também é chamada de Pérola dos Fiordes Ocidentais, porque não parece ter sido criada por paisagistas. Acima está um rio turquesa com corredeiras, que se divide em riachos e forma essa forma trapezoidal. E depois tudo flui em uma corrente rápida para o fiorde mais próximo. Valeu a pena fazer a caminhada de 20 minutos até a base para realmente entender o quão retumbante, barulhenta e grandiosa é essa cachoeira. A propósito, tem 100 metros de altura. No primeiro filme sobre a Islândia, se alguém se lembra, eu fiz uma espécie de ranking das cachoeiras locais. Então, se for atualizado, Dinjandi provavelmente entrará no top 3 dos medalhistas. E essa lista, aliás, mostra perfeitamente quão estranho é o seu nome para a Islândia. De um modo geral, é simplesmente uma cachoeira maravilhosa, mas é claro que é melhor vir aqui durante o dia, essa é a conclusão. Aquele acampamento se chama Tungundalur. Eles gostam de nomes estranhos e era o mais confortável de toda a viagem pela Islândia. Fizemos nosso café da manhã, preparamos o café na cozinha comum e começamos a discutir nossos planos para o futuro. Talvez possamos adicionar um dia e procurar algo mais interessante? Ou sair da rodovia número 2 e deixar a península. O clima nos ajudou a resolver esse problema. Pelo que diz a previsão, já usamos nosso crédito para um tempo mais ou menos ensolarado, e é bom que conseguimos ver 3 das principais atrações sob um céu relativamente limpo. Agora temos uma longa viagem de ida e volta para a segunda parte da jornada. Então paramos na cidade mais próxima para comprar lanches para a viagem. Eu gostaria especialmente de mencionar aquelas amêndoas islandesas com caramelo salgado, muito viciantes. E seguimos em frente pela estrada, que estava tentadoramente vazia e plana. Bória se permitiu acelerar um pouco até que as luzes da polícia piscassem no espelho retrovisor dele.
Ups, olá. Estou farto. Eu também. Navegamos. O limite de velocidade nas estradas locais é de 90 km por hora, e por um momento estávamos viajando a 110. O policial nos explicou isso educadamente e também sacou o terminal para nos dar um aviso severo pela primeira vez. Talvez isenção de imposto? No aeroporto? Não sei. Desacelerem agora. Sim, claro. Obrigado pela aula. É claro, obrigado. Tchau. A propósito, quanto você acelerou nos fiordes ocidentais? Por 600 euros. Por 600 euros, pelo amor de Deus. E isso na taxa de câmbio de 2021. Bem, exceder o limite de velocidade na Islândia é muito caro. Um policial para muitos quilômetros. Ele provavelmente estava descansando. Ele tinha algumas bebidas energéticas, meias na cabine. Voltamos para o continente. Os fiordes ocidentais não estão a nosso favor. Apenas não mais rápido que 90 por hora. Por favor, Bória. Começamos então a sair da península mais devagar e no supermercado descobrimos que essa não seria o fim da nossa aventura financeira. E o café custa 52 hryvnias. Ainda estou em choque por causa daquela multa. 600 euros. Cobrou 2 vezes. Como assim? Por uma multa? O que quer dizer? Eu me pergunto por que há tão poucas demissões. 2 vezes. Pois é. Assistant, então voltamos. Dirigimos mais 100 quilômetros, encontramos aquele policial, o que não foi difícil, e pedimos para ele devolver. E finalmente, com a consciência tranquila e não no melhor humor, saímos dos fiordes ocidentais e fomos para outro fiorde antes do anoitecer, mas já na parte principal da ilha. Mudamo-nos para o norte da Islândia para uma pequena vila de pescadores chamada Roganes. Apenas cerca de 100 pessoas vivem aqui e o ambiente é adequado. A chuva e a neve caem do céu e lá está um dracar viking, mas esta cidade é conhecida por ser o primeiro lugar em todo o país onde os turistas foram levados para observar baleias nos fiordes. Devido ao fato de que a cidade está localizada muito perto de seu habitat, os preços das excursões aqui estão entre os mais altos que se pode encontrar na Islândia. Pagamos 63 euros por pessoa. Eles nos colocaram em verdadeiros trajes de expedição, nos quais parecia que poderíamos até navegar até a Antártida, e nos direcionaram para o convés. Reservamos esta viagem com alguns dias de antecedência, porque observar baleias é uma das atrações mais populares. Quem não gostaria de ver baleias? A atmosfera era tão nórdica quanto possível. A temperatura era de cerca de 0, e em mar aberto é muito frio. Chuva e neve caíram abundantemente, com todos os problemas decorrentes disso. Já molhou a câmera? Tenho uma segunda câmera na bolsa de pão para não molhar. Tudo para as baleias. 1 hora após a decolagem, alguém veio nos cumprimentar. É uma baleia jubarte, uma das espécies de mamíferos marinhos mais conhecidas, que pode ser encontrada em quase todos os oceanos, porque migram por longas distâncias. Fazem isso não apenas para se alimentar, mas também para encontrar as melhores condições para se reproduzir. Aliás, neste contexto, também são conhecidas por suas canções de acasalamento incríveis. Esses gigantes normalmente atingem cerca de 15 metros de comprimento, e é assim que parecem em comparação com um Homo sapiens não dos mais baixos.
Sem saber disso e vendo apenas uma parte à distância, alguém pode não perceber o quão gigantesca é a criatura que está abaixo. Em resumo, quando você vê a cauda de uma baleia, significa que ela está mergulhando e vai emergir em um lugar e momento desconhecidos. Agora estamos esperando por esse momento. E o capitão na ponte diz: "Ah, já conhecemos essa baleia. É o Barney, tem manchas brancas debaixo da cauda." Bem, Barney é Barney. A propósito, os barcos não assustam as baleias. Elas são muito inteligentes e há muito tempo perceberam que aqui ninguém caça baleias e é perfeitamente possível coexistir com os humanos. A caça às fotos durou cerca de 3 horas, e a expectativa, é claro, era pelo famoso salto da baleia jubarte. Mas eu também não me apressaria tanto para colocar a cabeça para fora em um clima como este, então foi o mais próximo que vimos. E quando voltei para a base, pensei que foi o fracasso animal islandês número 3, mas na verdade nem tudo é ruim, com que frequência você os vê pulando. Apenas cerca de 1% das nossas viagens. Ok, então não estamos perdidos. Não há perdedores aqui. Não sabemos quando isso vai acontecer. É a natureza, então tudo é como uma loteria. Pelo menos ganhamos algo. Nós encontramos uma baleia maravilhosa que chamamos de Barney. Então é um sucesso. Super, obrigado. Não posso dizer que foi um fracasso, mas poderia ter sido um pouco mais seco e um pouco mais quente. E acabou que começou a chover e nos abrigamos no barco, e isso faz parte de uma grande tempestade que agora cobre a Islândia como uma cúpula. Então tivemos sorte de já termos partido. Nós nos entendemos e nos mudamos alguns quilômetros para um camping melhor equipado, onde passamos o resto do dia em nosso cantinho. Fazer piadas sobre o clima islandês, especialmente sobre os ventos islandeses, enquanto se está sentado em uma elevação dentro do carro, não é a ideia mais inteligente. Não sei se dá para ver na câmera, mas agora o trailer está balançando como um navio durante uma tempestade. Esses são os ventos islandeses. Ontem passamos metade do dia sentados no trailer esperando o tempo melhorar e fomos recompensados com sol pela manhã. E descobrimos que é muito bonito aqui. Olha, de um lado existem falésias bem íngremes, e do outro, montanhas cobertas de neve. Já não posso esperar pelo inverno. Mas não ficaremos aqui por muito tempo, porque enquanto o tempo permitir, precisamos seguir adiante. Nosso destino são as famosas terras altas da Islândia. É uma grande área no centro da ilha, considerada justamente a mais pitoresca, mas poucos turistas chegam lá, principalmente porque não há estradas asfaltadas, e só é possível ir até lá com veículos de tração nas 4 rodas. Isso é até escrito nas placas das chamadas estradas de cascalho F. Assim que entramos nelas, começou a nevar novamente e encontramos cavalos islandeses, que pareciam muito cinematográficos. E todo o resto ao redor. Digamos que não é muito cinematográfico. Está chovendo neve com chuva ao redor. A temperatura caiu para cerca de 0, mas 3 coisas nos mantêm no bom caminho. Primeiro, as estradas ainda estão oficialmente abertas, e na Islândia são tratadas adequadamente, e se fosse perigoso, seriam fechadas. Em segundo lugar, de acordo com a previsão, deve haver um pouco de sol, e em terceiro lugar, sempre podemos esperar em nosso trailer. Não havia motivo para esperar, porque literalmente em meia hora o sol saiu e com mais confiança começamos a forçar as alturas.
Mas a algumas centenas de metros do final, aconteceu o que mais temíamos. Em primeiro lugar, não verificamos se tínhamos correntes para os pneus e ninguém esperava que nevasse até aos joelhos. Eu não pensei que estaria fazendo isso no final de setembro. Nós saímos com relativa facilidade, mas decidimos não arriscar e voltamos lá para baixo. Parece que não houve tempestade lá embaixo. Está tudo limpo, verde, e esses cavalos islandeses ainda estão pastando. Dessa vez me pareceu um pouco malicioso. Estamos saindo daqui com lágrimas nos olhos, porque na montanha há neve e, como foi demonstrado, muita neve, mas abaixo há apenas verde esmeralda. No entanto, não pretendemos parar de tentar chegar ao topo, mas para isso precisamos fazer um pequeno desvio. As trilhas para as terras altas também começam no sul da Islândia. Para chegar lá, tivemos que voltar para a estrada circular número 1 e pegamos um desvio por meio país. Assim, percorremos cerca de 500 quilômetros do norte para o oeste e depois para o sul. Tentamos encurtar um pouco, mas a sorte novamente nos abandonou e encontramos uma cerca com a placa Estrada Fechada. Foi um dia muito longo de verdadeira jornada e o terminamos da maneira mais adequada possível. São piscinas termais urbanas que podem ser encontradas em quase todas as vilas islandesas. Não são tão sofisticadas quanto suas contrapartes turísticas, mas a principal vantagem é que há muito espaço e não é necessário fazer reservas com antecedência. A água termal aqui é exatamente a mesma e até há piscinas para nadar. Isso é muito barato. A taxa de entrada é de cerca de 6 a 7 euros por pessoa, e parece que toda a população da cidade está aqui. No geral, isso é uma coisa muito legal de se fazer quando você passou o dia inteiro no carro e quer vir à noite para relaxar um pouco. A Islândia, como um organismo vivo, zomba de nós. Partimos do norte para o sul. Viajamos o dia todo por este país e o tempo estava ainda mais bonito. Subimos para o Planalto do Sul e aqui começou um forte frio islandês. As estradas deste lado eram muito melhores. Paramos até para ver outra cachoeira, Haifoss, mas nem a adiciono à minha lista porque ela e todas as outras paisagens ao redor eram uma contínua melancolia de inverno. Mas naturalmente tem também o seu charme escandinavo nórdico. De acordo com as fotos que vimos no Instagram de outros viajantes, há uma semana ainda estava verde e primavera, e agora parece que estamos subindo da base de uma montanha para algum resort de esqui. Apenas na Islândia isso acontece no final de setembro e a 500 metros acima do nível do mar.
Passamos mais algumas horas dirigindo pela estrada lamacenta para pegar uma janela de tempo e dar uma boa olhada nessas terras altas. Demorou tanto tempo até que os guardas emergissem da névoa como em Fargo para se encontrar conosco. Eles explicaram que as estradas que levam à montanha ainda não estão oficialmente fechadas, mas é uma questão de 1 ou 2 dias, porque este ano a neve caiu mais cedo e eles nos sugeriram que voltássemos, pois resgatar turistas perdidos na neve não é a sua atividade favorita. Decidimos seguir o conselho deles e ir o mais longe possível deste lugar para evitar um erro ainda maior. Isso não significa, no entanto, que eu vou deixar vocês sem conteúdo das terras altas da Islândia. Neste outono, teve excepcionalmente pouca neve, então o próprio Bórea no SUV decidiu ir lá por alguns dias e também filmar um pouco. E agora, assim como você, estou olhando para isso pela tela e espero que algum dia no futuro eu possa visitar aqui. Decidimos então descansar o dia todo após as aventuras na neve na capital mais ao norte do mundo. No geral, a sombria e um pouco úmida Reykjavik deixou impressões muito agradáveis e aconchegantes. Cerca de 2/3 da população total da Islândia vivem na cidade e arredores, mas em números absolutos a população do condado é de apenas 130 mil e provavelmente não faz sentido discutir questões urbanas sérias aqui. Por isso fui rápido para ver os meus principais pontos turísticos. Primeiro, coma o shawarma local, que é preparado com o famoso cordeiro islandês em uma marinada muito estranha com um toque de canela. Este foi definitivamente o shawarma mais caro da minha vida. 325 grivnias. Mas estava muito deliciosa. Em segundo lugar, observe a principal estrutura arquitetônica local. A construção da magnífica igreja Hallgrímskirkja levou mais de 40 anos, de 1945 a 1986. Acontece que é não apenas a principal igreja, mas também o principal e mais duradouro projeto de construção do país. É o edifício mais alto em Reykjavik, e um fato surpreendente é que, apesar de a Islândia ter uma das maiores proporções de ateus do mundo, em quase todas as cidades a igreja protestante é a mais visível e destacada, até mesmo entre os edifícios ao seu redor. No total, há cerca de 350 igrejas na ilha em estilos variados, e a que mais me marcou foi aquela igreja vanguardista que parecia mais um centro de arte contemporânea na cidade ao norte de Blönduós. Nós passamos por ele durante nossa estadia na Islândia. Passamos por lá 3 vezes e uma vez até vi uma aurora boreal sobre ele. Como dizem, o que vocês acham disso, ateus? Então essa taxa é de cerca de uma igreja para cada 1000 habitantes, o que é bastante. Essa quantia se deve ao fato de que há meio século havia problemas bastante sérios com as estradas na Islândia. Por isso, a igreja luterana tentou facilitar o acesso dos seus fiéis às igrejas e as construiu em cada canto. Por exemplo, esta igreja estilosa nos fiordes ocidentais muito isolados.
Esta é a igreja na península de Snæfellsnes, para onde estamos indo a partir de Reykjavik. Está localizada entre a capital e os fiordes ocidentais e é um ótimo lugar para um passeio de um dia. E nos sobrou o último dia de aluguel para ver este lugar e reunir algumas impressões de toda a viagem. Vou começar com o nosso transporte de mudança. Como já mencionei, alugar um tanque desses custa uma fortuna. Além disso, um picape com uma caçamba dessas consome loucamente. Em 7 dias, acumulamos cerca de 3.000 quilômetros com um consumo de aproximadamente 15 litros de diesel por 100. Somente pelo combustível, pagamos cerca de 750 euros por 2 pessoas. Resumindo, a opção não é econômica, mas oferece uma incrível liberdade e flexibilidade para se locomover na Islândia. Às vezes, no entanto, é necessário um ajuste literal do vento. Cólera. Vento. Isso é simplesmente brutal. Naquele dia, a brisa do oceano estava tão forte que o carro foi soprado para fora da estrada. Não que precisássemos levantar drones. Apenas segurar a câmera nas mãos já era bastante problemático. O clima, claro, desempenhou um papel significativo nesta viagem, mas é parte integrante da experiência neste país. No geral, a península de Snæfellsnes é como um modelo em miniatura de toda a Islândia. À esquerda estão as montanhas nevadas e os lagos, e à direita, uma bela praia vulcânica. Aqui também fica a rocha mais famosa e provavelmente mais instagramada do país, a chamada Chapéu da Bruxa, que com certeza está no topo das imagens do Google quando você procura a Islândia. Um fato interessante é que sob esta montanha, mas do outro lado, está localizada uma das 5 prisões islandesas. Não há cercas e grades, e há apenas 23 lugares dentro. Isso dá uma visão sobre o índice de criminalidade na ilha, e onde há cercas e até mesmo arame farpado, há propriedade privada. Na verdade, na Islândia existem muitas restrições diferentes sobre quais trilhas podem ser percorridas, qual vegetação pode ser tocada, quais estradas podem ser dirigidas e onde se pode dormir no carro. E não importa quão autônomo seja, pernoitar só é permitido em campings designados e há multas pesadas por infrações, que, como você lembra, são tratadas de boa fé. 600 malditos euros. Mas principalmente graças a essas restrições rígidas, a natureza na Islândia ainda parece uma coleção de papéis de parede de computador, mesmo com a constante chegada de turistas. Mas, para ser sincero, provavelmente não gostaria de morar aqui permanentemente. Porque se tais lugares se tornarem o seu dia a dia, então o que ainda poderia te surpreender? E para terminar, gostaria de falar um pouco sobre o presente. A Islândia tornou-se um dos países que ajudam os ucranianos que se mudaram para lá por causa da guerra. O limite era de 2.000 pessoas, e no momento da criação deste vídeo, que é 22 de dezembro, apenas 1.500 haviam usado. Conversei com algumas pessoas que se mudaram para a Islândia e ficaram simplesmente encantadas com a forma como foram recebidas e pelo pacote de assistência social que receberam. Além de que, apesar do clima muito frio, os islandeses lhes deram uma recepção muito calorosa. E por outro lado, os refugiados tentam o seu melhor para se integrar na sociedade, encontrar trabalho aqui, o que segundo eles não é tão difícil, e agora estão gradualmente aprendendo islandês, porque apesar do fato de que uma pequena porcentagem da nossa planeta fala islandês, os islandeses têm grande respeito por isso. Aliás, graças à língua islandesa e às sagas islandesas escritas nela, muitas informações sobre os vikings e o reino da antiga Rus de Kiev foram preservadas. Em particular, isso permitiu que os cientistas estudassem esse período e talvez seja a ligação histórica mais importante entre a Islândia e a Ucrânia. Obrigado. Obrigado pela segunda vez. Assim, agradecimentos número 3 ao povo islandês, que acolheu de bom grado os nossos compatriotas que fugiram desses alarmes. Agradecimentos número 4 à natureza islandesa, que em 2 semanas e meia quebrou facilmente todos os meus padrões. E número 5, obrigado por assistir ao meu conteúdo islandês. A julgar pelos comentários que apareciam regularmente abaixo dos vídeos, alguns de vocês esperaram por este material por um bom tempo e espero que suas expectativas tenham sido pelo menos um pouco atendidas.
Bom, como de costume, vejo você em breve no próximo vídeo. Até lá! E como sempre, uma voz após os créditos. E mais um lembrete de que todas as opiniões no YouTube, curtidas, comentários, compartilhamentos com amigos ainda ajudam o meu canal. Tchau!